Então, muito boa tarde, Dr. Hugo. É um prazer estarmos aqui hoje a conversar sobre a utilização das células estaminais do cordão umbilical, do sangue e do tecido do cordão umbilical e a importância que isso tem nas famílias que estão neste momento à espera de bebê e que são confrontadas com a possibilidade de fazerem esta recolha na altura do parto, que é o momento certo e irrepetível para o fazer. Ou é naquele momento, ou já não há possibilidade. Exato, o gosto é meu e agradeço o convite para estar aqui presente. Realmente esta é uma dúvida extremamente frequente e o primeiro conselho é mesmo os pais pensarem no assunto antecipadamente. Esta decisão não deve ser tomada à pressa, também não deve ser depressa, mas muito menos à pressa, porque é uma decisão importante. E como disse muito bem, temos um momento-chave do parto e temos que planear tudo, não só do ponto de vista pessoal das famílias, mas também do ponto de vista da equipa que vai fazer o parto, que vai ser responsável. Portanto, tudo isto são decisões que devem ser tomadas atempadamente e são decisões onde, em todas elas, nós devemos tentar ler o mais possível e ir buscar conhecimento de fontes credíveis, e este é sempre um reparo que temos de fazer, mas neste caso em particular devemos mesmo procurar informações credíveis. E os pais devem depois decidir, com base nessas informações, com base no que acham melhor para a sua família, percebendo que temos um timing bem definido e que desse não podemos fugir, que é o parto. Claro. De facto, as células estaminais do sangue de cordão, enquanto órgão que é útil em determinado tipo de abordagens terapêuticas e que nós conhecemos desde os anos 70 do século passado, já desde os anos 80 são utilizadas no tratamento de várias doenças de uma forma convencional, substituindo a fonte que é geralmente utilizada, que é a medula óssea. E nesse sentido é importante que as famílias percebam, que as famílias saibam que o que estão a guardar é um órgão, não é uma amostra de sangue. É importante que aliás, as equipas... até são vários órgãos potenciais, digamos assim, não é? Exatamente. Porque conforme a medicina vai avançando, vamos alargando a utilidade e, portanto, sendo células imaturas, temos aqui muito mais potencialidades, não é? E nesse aspecto é importante relevar que quando nós escolhemos o sangue do cordão, também podemos escolher o tecido do cordão, portanto o sangue está dentro dos vasos que estão no cordão e as células estaminais que estão no sangue têm um tipo de compromisso, portanto é um órgão que substitui o sangue, substitui o órgão que é o sangue, e as células do tecido, como disse muito bem, são vários órgãos, porque elas conseguem diferenciar-se em vários órgãos. Hoje em dia também já é possível colher células, este tipo de células estaminais que se chamam células mesenquimais, é um termo muito científico para este tipo de células, e já é possível colhê-las também na placenta. Portanto, neste momento, no momento do parto, já é possível colher sangue, tecido e placenta, tudo com perspectivas diferentes. Portanto, aqui é muito importante e, como disse muito bem, as famílias perceberem de que é que estamos a falar. Claro. Estamos a falar de abordagens terapêuticas para doenças muitas vezes raras, mas na maior parte dos casos são muito graves e não têm opções. A única opção é esta, não existe outra. Nós não queremos à partida que isto seja utilizado, mas se for necessário está lá. Claro, e na verdade nós, ao substituirmos um órgão, isto é virtualmente impossível para a esmagadora maioria dos órgãos de outra forma qualquer, e por isso temos aqui uma oportunidade com células, e estas células estaminais são diferentes das nossas células, é bom também que as pessoas percebam isto, porque as nossas células corporais, as células dos diferentes órgãos, já foram diferenciadas, já foram definindo o seu caminho e a partir daí elas podem se dividir, originando novas células, mas sempre com as características da célula-mãe. As células estaminais, independentemente depois da fonte, depois elas poderão estar mais ou menos direcionadas para algum órgão específico, por isso é que temos várias fontes de células estaminais, têm esta vantagem de que, como são imaturas, pode-se direcionar a diferenciação e assim conseguimos ir buscar células com funções diferentes e que podem ir substituir também células diferentes.
Claro que, como disse bem, o objetivo é sempre não utilizar. No fundo, se nós fazemos um seguro para o carro, esperamos vender o carro e não utilizar. Se fazemos um seguro contra incêndios, esperamos não ter um incêndio em casa. Se fazemos um seguro contra roubo, esperamos não ser assaltados. Mas é uma garantia. E, no fundo, as células estaminais, que também disse muito bem, se há umas décadas atrás eram algo promissor, neste momento já são uma realidade para algumas situações e continuam a ser promissor para outras situações. E, portanto, esperamos não utilizar, mas a verdade é que nos abrem um leque de opções que não se conseguem obter de mais forma nenhuma. Claro, e pegando nas suas palavras, no futuro promissor, é por isso que, desde há várias décadas até hoje, o investimento em investigação, testando células estaminais destes vários tipos num leque muito diferenciado e muito abrangente de doenças, tem sido muito grande. Portanto, a comunidade médica e a comunidade científica está muito entusiasmada com os resultados que vêm saindo na literatura em doenças que era impensável há vários anos atrás que alguma vez nós fôssemos utilizar células estaminais no contexto de uma paralisia cerebral ou de uma perturbação do espectro do autismo ou para corrigir defeitos ósseos, por exemplo, ou outro tipo de doenças autoimunes. As células que estão danificadas, digamos assim, são células com um grau de diferenciação enorme e que elas próprias têm dificuldade em originar novas células. Os neurónios não originam novos. Portanto, tudo que nós conseguimos repor de função dessas células é uma mais-valia. E do ponto de vista não só científico, mas eu gostava também de acrescentar aqui algo para que as pessoas percebam. A ciência constrói-se em tempo real. Nós ficamos sempre muito confortáveis quando nos servem a ciência já... eu não vou dizer inacabada, porque felizmente a ciência nunca está inacabada, mas quando temos a ciência comprovada, mas a ciência vai se construindo em tempo real. Pronto, ao longo deste percurso, o que é importante que as pessoas percebam? Que algumas das potencialidades que foram estudadas foram comprovadas, outras, infelizmente, nós ainda não dispomos dos meios tecnológicos, provavelmente para utilizar todo o potencial das células estaminais e ainda não conseguimos ter a utilidade que pretendemos. E haverá outras que nós ainda nem sequer imaginamos que podem vir a ser úteis, mas que vão ser úteis. Temos é que ter estudos científicos e temos de ter tecnologia que também vai avançando. E a ciência e a tecnologia andam sempre de mãos dadas. Sim. E a tecnologia vai-nos dando cada vez mais capacidade de retirar o potencial das células estaminais e poder usá-lo exatamente onde elas fazem mais falta. Por isso, a ciência constrói-se em tempo real e para nós que estamos deste lado, é gratificante perceber esta evolução. Para cada família é um momento, eu percebo, é aquele momento que conta, mas para nós é gratificante perceber, e olhando para trás e ver o caminho que a ciência está a evoluir nesta área e acima de tudo, todos os caminhos que se abrem, cada vez que nós avançamos o caminho, abrem-se muitos outros. Portanto, por isso é que esta evolução é muitas vezes, que nós dizemos, exponencial. Uma evolução de origem a muitas evoluções, se quisermos traduzir assim. É isso mesmo, e pegando nas suas palavras, quando refere que nós é como fazermos um seguro, um seguro qualquer e nunca pensarmos em utilizá-lo, mas na verdade a medicina hoje em dia está muito virada cada vez mais para uma perspectiva preventiva e é nessa perspectiva que as famílias podem e devem encarar esta possibilidade, na possibilidade preventiva que a medicina hoje em dia oferece, de terem esta possibilidade de um dia mais tarde poderem vir a utilizar este órgão para situações muito graves, como eu acabei de dizer, e que não têm outra opção, mas também muitas vezes para outras situações, como por exemplo as doenças autoimunes, para conseguirmos melhorar a qualidade de vida destas pessoas. Não são doenças que
por serem crónicas e por enfermarem de alguma degradação ao longo da vida, conseguem melhorar a sua qualidade de vida com este tipo de células. Aliás, pode não ser completamente curativo, mas o dar qualidade de vida, o ganhar anos de vida é um objetivo tão ou mais válido às vezes, e isso é interessante. Já agora gostava também de colocar aqui uma questão, e acho que era interessante falarmos disto, porque inicialmente, quando começaram a surgir os primeiros ensaios com as células estaminais, os primeiros casos de sucesso, foi-se criando muita a ideia de que as células estaminais do próprio raramente eram úteis para si mesmo, porque muitas das doenças que foram estudadas inicialmente e onde foram aplicadas células estaminais eram doenças que podiam ter algum componente genético e, portanto, as células que estão danificadas têm a mesma informação genética das células estaminais, portanto elas não seriam úteis. A verdade é que também aqui estamos a evoluir, e pode-me corrigir se é errado, com o alargar as fontes das células estaminais, com o alargar da utilidade das células estaminais, nós percebemos que efetivamente as células estaminais têm aqui uma dupla utilidade, para o próprio e para familiares próximos, que compartilhem parte da informação das células e que não estranhem, digamos assim, essas células. É sim ou não é sim? É e não é. Então? É e não é. Então, se de facto houver uma alteração genética responsável por uma determinada patologia, essa alteração genética está, por hipótese, nas células do sangue de cordão. Portanto, estas células não vão servir para tratar essa doença do próprio. Claro. Não são úteis, mas podem ser úteis para tratar um familiar compatível com outro tipo de situação, porque esta alteração genética não lhe vai produzir doença. Isso também é importante reforçar, porque às vezes as pessoas dizem, mas então se tem uma alteração, a verdade é que nem todas as alterações genéticas se manifestam em doenças, depende de todo o contexto. Depende de todo o contexto. Portanto, estamos a falar um pouco no obstáculo, mas sabe que isto é assim. Agora vamos imaginar uma criança com trissomia 21. Ela nasceu com trissomia 21, vamos imaginar aquelas células do sangue de cordão umbilical têm trissomia 21, certo? Claro. Mas esta criança pode, e infelizmente é verdade nestas situações, vir a desenvolver uma doença hemato-oncológica, certo? Claro. Nós não lhe vamos curar a trissomia 21, mas podemos lhe curar a leucémia. Claro. Ou vamos imaginar outra situação. Ela não tem uma leucémia, mas tem, por exemplo, um neuroblastoma, que é um tumor oncológico frequente nas crianças. E vamos precisar de fazer quimioterapia e radioterapia intensivas, mieloablativas. Quer isto dizer que vamos destruir a medula óssea daquela criança para curar o seu neuroblastoma. Podemos dar-lhe como resgate estas células. Nós não lhe vamos curar a trissomia 21, mas nós vamos ajudar a curar aquele neuroblastoma. Portanto, sim e não. Depende das situações. Por isso é que é muito importante informação. Os pais, as famílias, quando tomam esta decisão, informem-se até à última nota, como eu costumo dizer. Saibam tudo, esclareçam tudo. Se estão com a perspectiva de cura de determinada doença, perguntem. Perguntem, nós estamos cá para resolver. Todos os profissionais de saúde estão aqui para esclarecer e para resolver. Muitas vezes a perspectiva é certa, outras vezes a perspectiva não é tão certa. E nós podemos explicar, e muitas vezes quando explicamos, ainda assim os pais querem guardar. E sim senhor, então vamos guardar. Vamos guardar. A mesma coisa em termos de informação para as equipas que fazem colheitas. Em todas as nossas unidades hospitalares nós fazemos um grande esforço de formação todos os anos e de atualização, e hoje em dia praticamente em todos os blocos de parto há profissionais altamente habilitados e qualificados com formação para fazerem todo o tipo destas colheitas, portanto o sangue, o tecido e a placenta. É muito importante, e é muito importante que estas equipas percebam que o que estão a colher não é uma amostra para ir ao laboratório fazer análises. Claro. Também é preciso, às vezes, no sangue de cordão, também é preciso. Claro. Não, estão a colher, e eu transmito muitas vezes esta imagem, estão a colher um órgão, é como se estivessem no helicóptero do INEM a ir buscar um órgão, um rim ou um coração, etc. Aquela imagem de livro, de trazer, não é? Trazer a arca com o órgão. A arca com o órgão. Mas a verdade é que estão a colher um órgão. É um órgão potencial. Potencial, portanto,
também gostaríamos de tranquilizar as famílias sobre a qualificação que têm os profissionais para fazer estas colheitas, para que as amostras sejam guardadas com sucesso, para que, se um dia isto for necessário, a evolução do transplante nestas situações seja realmente um sucesso e seja benéfico para quem recebe estas células. Claro. Do meu lado, na pediatria, uma das questões também que se vai levantando tem a ver com a clampagem tardia do cordão, que cada vez há mais evidência na importância de fazer uma clampagem tardia, até para garantir as reservas de ferro do bebê e às vezes coloca-se a questão de que a colheita das células estaminais não é compatível com uma clampagem tardia. Não sei se também quer esclarecer isto, porque é uma dúvida extremamente frequente e muitos pais colocam e bem, e acho porque a informação de um lado e do outro vai existir e se calhar era um bom tema para esclarecermos aqui. Sim, é um excelente tema para desenvolvermos e é um excelente tema para informar os pais e informar as equipas que colhem. Porque aquilo que nós sabemos dos estudos é que até 60 segundos, até 1 minuto, nós conseguimos colheitas adequadas para guardar. É importante referirmos aqui que isto tem a ver com o sangue de cordão, não com o tecido. Tem a ver com o sangue. A quantidade de sangue que se guarda tem que ter células suficientes para transplantar. Começa logo porque o volume de sangue que se colhe é diretamente proporcional à quantidade de células. Ou seja, é muito fácil pensarmos, um bebê muito pequenino, um prematuro, tem um cordão muito pequenino e tem muito pouco sangue. Claro. Na maior parte das vezes não dá sequer no laboratório para processar. Claro. Mas muitas vezes dá. Portanto, na dúvida, acolher sempre. Nós estamos cá depois para dizer se realmente foi suficiente ou não. Portanto, o que nós transmitimos sempre às equipas e às famílias é a clampagem tardia, sim, até 60 segundos. A partir de 60 segundos não conseguimos garantir que a quantidade de células seja suficiente para guardar e garantir um transplante adequado. Por isso, é muito importante as equipas que fazem colheita terem o cuidado de colher até à última gota, se for necessário fazer várias punções no cordão e não deixarem uma única gota que não caia dentro daquele saco, porque uma gota é importante. Uma gota são células. Uma gota são muitas. Células. E muitas, exatamente. São muitas células. Por outro lado, e isto não quer dizer que daqui para a frente podemos fazer clampagem tardia durante o tempo que quisermos, mas por outro lado é importante, e lá está a ciência a evoluir e a tecnologia a evoluir. Hoje em dia já existem processos laboratoriais de expansão celular que permitem que uma pequena quantidade de células seja transformada em laboratório numa grande quantidade de células, ou seja, fazer com que as células estaminais proliferem, mas não se diferencia. E esse é outro aspecto importante e que é importante que as pessoas percebam. As nossas células têm 2 caminhos possíveis. Um é originar células iguais, o outro é diferenciar-se e adquirir uma função mais específica, o que depois também condiciona a sua capacidade de divisão. E o conseguir replicar, a partir de algumas células estaminais, novas células estaminais, é um processo complexo, mas que a ciência já vai permitindo irmos por aí, verdade ou mentira? Verdade. Portanto, já existem meios comercializados para fazer este tipo de transformação em laboratório. De qualquer forma, isto não quer dizer que não continuem a colher o máximo de sangue. Isto também é um plano B, também é um seguro, não é? É um seguro, Portanto, exatamente. Sim. E continuamos a falar só do cordão, porque as outras do tecido, as tais células mesenquimais, essas podem-se multiplicar em laboratório sem reserva. E faz sentido se uma família quiser fazer uma clampagem com uma duração superior a 1 minuto. Quer dizer, nós corremos o risco, colhemos na mesma, corremos o risco de não ter amostra suficiente, mas queremos colher na mesma. Faz sentido pensar que podem não ter células de sangue, mas ter células de cordão ou da placenta que sejam viáveis?
Faz sentido este processo, porque estamos a falar, isto é algo relativamente recente, porque até há poucos anos era só células mesmo de sangue. Faz sentido pensar desta forma? Faz sentido. Aliás, nós damos sempre informação às equipas de colheita que não precisam de saber se a família deu indicação para colherem tecido ou não. Colham na mesma, mandem na mesma. Portanto, faz sentido. Faz sentido porque nós depois encarregamos de informar os pais se a amostra está viável ou não, porque uma das razões porque a amostra pode não estar viável é também a contaminação por bactérias ou fungos, o que ocorre com alguma frequência no momento do parto. Portanto, todas essas análises são feitas em laboratório e para garantir que as amostras estão em condições de ser utilizadas no futuro. Portanto, isso tem que ter atenção. E para terminar esta questão da clampagem tardia, peço desculpa porque isto realmente na pediatria coloca muitas vezes essas questões. Sim. A clampagem tardia interfere com a viabilidade da amostra do sangue? Tem algum tipo de interferência com a viabilidade das células mesenquimais, seja do cordão, seja da placenta? Nenhuma. Ok, isso tem de ficar claro. Nenhuma. A resposta é sim, mas tem de ficar claro porque temos aqui estas Nunca me tinha opções. Ocorrido clarificar essa situação. É importante porque a desinformação e depois não havendo um aprofundar científico, podemos correr o risco de passar mensagens que não sejam muito claras e isso acontece com frequência e por isso aqui temos de esclarecer isso. Acho que faz todo sentido. No fundo, acho que a mensagem principal é que temos um plano B que às vezes, agora até já é um plano A para muitas situações com as células estaminais, é um potencial tratamento para algumas situações e é um potencial tratamento para muitas outras que estão ainda em investigação e por isso se calhar o melhor conselho é mesmo informem-se, procurem informação credível, fidedigna e questionem muito também fontes credíveis. Claro, sem dúvida nenhuma. Gostava de voltar um pouco atrás para dar um exemplo quando colocou a questão de quando há alterações, quando há patologias, podemos utilizar as células do próprio, podemos não utilizar as células do próprio. Eu gostaria de concretizar aqui em duas situações. Houve algumas alturas, quando se começaram a usar as células de sangue de cordão, houve algumas situações, de facto, em que, por exemplo, o aparecimento de leucémias em crianças muito pequenas, até mais ou menos aos 4 anos, colocava a questão da alteração, da mutação no sangue de cordão e nem sequer se questionava utilizá-lo. A probabilidade de ter uma causa genética era muito grande. Portanto, hoje em dia com a biologia molecular nós vemos logo o padrão. Logo o padrão. Mas a partir de uma certa altura e porque em algumas situações não havia outra opção, e estou-me a lembrar de um caso concreto de uma menina, não havia outra alteração e ela chegou a fazer 2 transplantes com o pai, portanto o pai é 50% compatível só, e ela rejeitou os 2 transplantes por esse motivo e porque era uma doença muito grave e porque ela já tinha sido muito tratada e muito transfundida e portanto, mas como tinha as células de sangue de cordão guardadas, o que é que foi possível fazer? As amostras de sangue de cordão têm uns pequeninos segmentos onde é possível nós tirarmos para análise sem tocarmos na amostra e portanto foi possível investigar se esses clones de células malignas existiam naquela amostra ou não e como não existiam ela foi recuperada in extremis quase e foi recuperada com o seu próprio sangue de cordão. Portanto hoje em dia já toda a gente faz isso a quem tem células guardadas. E isto traz-nos aqui outro aspecto que eu acho que é importante clarificar, é que as alterações genéticas não são todas congénitas ou presentes nas nossas células imaturas. As alterações genéticas podem surgir, e muitas vezes surgem, nos processos de divisão celular, que é quando nós temos o nosso DNA muito mais vulnerável, que vai-se replicando, e sempre que nós replicamos corremos o risco de haver ali algum erro de replicação. E no fundo é isto, uma mutação é isto. É um erro que muitas vezes surge na divisão celular. Outras vezes já existe de base, já é um DNA que tem aquela mutação, mas noutras situações pode surgir com a divisão das células e a partir do momento em que surge aquele erro,
cada célula que tem um erro vai dar origem a mais células com um erro, portanto temos ali um clone de células que não é um clone original, ou inteiramente original, mas que adquiriu a mutação de novo e que, se não sendo um clone original, pode efetivamente ser substituído por um novo conjunto de células que são prévias ao surgimento da mutação, portanto, são células do próprio, são prévias ao surgimento da mutação e podem ser utilizadas. E acho que é engraçado porque muitas vezes as pessoas pensam que tudo o que é genética é o que está presente ao nascimento, e algumas coisas são, mas outras não. Sim, sem dúvida. Por isso é que é importante perceber a importância de guardar estas células naquele momento do parto, porque são células muito jovens, muito imaturas, não expostas, muito pouco expostas, quer a alterações de DNA, aquilo que acabou de falar, portanto, a possibilidade de mutações, quer a exposição a tóxicos, a químicos, a medicamentos, a vírus, a doenças, etc, etc. Nós, adultos, já fomos muito expostos, as nossas células já foram muito danificadas, entre aspas. Estão constantemente a ser sujeitas a agressões. Estas células que nós guardamos à nascença, não. Elas são muito jovens e muito imaturas e muito promissoras já agora. Claro. E falando disto, ainda concretizar aqui numa outra história, e isto, embora seja uma doença rara, pode acontecer, uma criança de 4 anos que adoece com uma anemia plástica. Portanto, uma anemia plástica grave é um déficit de função da medula óssea, que é a nossa fábrica do sangue, e nós quase sempre classificamos como idiopática porque nós não sabemos o que é que aconteceu. Sabemos que isto pode acontecer por exposição a tóxicos, a químicos, medicamentos. Vai ser a consequência de uma das múltiplas agressões a que nós estamos sujeitos, e alguns vão ter mesmo um dano muito grave. Na maior parte dos casos nós iniciamos o tratamento como se tratasse de uma doença autoimune, porque muitas vezes é, mas há casos, embora raros, que foi o caso desta criança, que refratária, ou seja, não responde à imunossupressão, não responde à transfusão, não há nada a fazer. Não responde. E não há nada a fazer. A única coisa que podemos fazer para salvar esta criança é dar-lhe uma fábrica nova, uma medula óssea nova. É povoar aquela medula óssea. E neste caso, esta criança tinha as suas células de sangue de cordão guardadas. As tais que não foram expostas e que funcionam e que são dele. E, portanto, ele recuperou rapidamente. Não foram sujeitos a uma dessas múltiplas agressões, não desenvolveu a doença, são prévias a essas agressões e, portanto, têm todo o potencial e comprovou-se o potencial e a utilização na prática com o benefício. Sim. Claro, sim. Nós temos de perceber que a natureza desenhou-nos muito bem, desenhou-nos com vários planos B. Nós, felizmente, nas nossas células temos muitos mecanismos de controlar estas agressões, mas há algumas situações que nós não conseguimos controlar. No nosso dia-a-dia, profissional, clínico, nós estamos constantemente a contrariar as leis da natureza que nos vão danificando, e nós estamos constantemente a encontrar aqui soluções, mas há momentos em que nós já não temos solução para as células que temos e temos de buscar umas novas, e aí, se nós tivermos oportunidade de ir buscar umas novas, é uma mais-valia. Sem dúvida. E, mais uma vez, as características destas células, tão jovens, como eu acabei de mencionar, opõem-se às nossas próprias células estaminais. Todos nós temos células estaminais, não é? É por isso que conseguimos renovar a pele, se fizermos um corte, conseguimos renovar algumas células do nosso intestino, algumas células do nosso fígado, etc. Mas faz parte do processo de envelhecimento não irmos perdendo a quantidade e a qualidade das nossas células estaminais. Portanto, elas não vão ser jovens para sempre, como nós achamos que somos, não é? Exatamente. É um bocadinho assim. Eu acho que tocamos nos pontos principais, não sei se quer realçar mais algum ponto. Eu acho que foi uma excelente conversa. Também acho. Muito informativa. Acho que sim, científica, que é bom. Acho que é muito bom. E acho que para a nossa população, das nossas famílias, esperamos que também tenha sido proveitosa e informativa também. Mas nós cá estaremos sempre para esclarecer. Tenha despertado a curiosidade para irem ler cada vez mais e informar-se cada vez mais, porque conhecimento é poder e nesta área é muito poder. Exatamente. Muito obrigada. Obrigado eu.